Olá, pessoal, eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, o podcast onde desaceleramos juntos para saborear conversas profundas e inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente. É um espaço para a gente deixar as preocupações de lado, refletir um pouquinho sobre a vida e explorar temas que nos ajudam a crescer com propósito. E hoje nós vamos falar sobre como cuidar da dor antes de partir para o remédio e o papel da microfisioterapia na autorregulação do corpo. Vamos falar também um pouquinho da hipnose na ansiedade e na cura do estresse, ou pelo menos no auxílio, né, Tatá? Vamos falar um pouquinho da melhora do sono, superação de medos e traumas, o controle da dor, foco, concentração e autoconfiança. E para poder abordar tudo isso, está aqui com a gente a Thaisa Miessa, que ela é fisioterapeuta há 20 anos, atende hoje em São Paulo, Osasco e Santos. Tatá é minha amiga de Brasília e é uma pessoa muito especial, não só comigo, como amiga, mas para todos os pacientes dela. Tatá, obrigada por aceitar o convite. E para começar, vamos falar assim um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, mas na realidade é o seguinte, qual foi o motivo para você escolher entrar na microfisioterapia? O que ela te cativou, vamos dizer assim? Olá, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz em estar participando desse podcast com a minha amiga querida de anos, diretamente do DF para o Brasil. Eu conheci a microfisioterapia como paciente, atendi muito tempo com RPG, com Pilates, cuidando só da parte física dos meus pacientes, e teve um momento da minha vida que eu percebi que só a parte física não era o suficiente para poder curar o paciente de uma forma integral. Então, eu atendia muitos pacientes com dores e não melhoravam, muitos pacientes com depressão, e eu pensava, eu posso fazer alguma coisa a mais por eles. E aí, eu conheci a microfisioterapia como paciente, eu estava com uma dor lombar muito crônica e nada melhorava, e aí eu falei, vou procurar microfisioterapia. E fui como paciente, quando eu deitei na maca, o fisioterapeuta falou para mim, essa sua dor lombar é por fim de um relacionamento que você teve há 7 anos atrás. Eu falei, imagina, de jeito nenhum, não tem nada a ver, já estou vivendo outro relacionamento, está tudo certo. E aí eu descobri que tinha relação sim, porque a dor lombar está muito relacionada a sentimentos de impotência e a desvalorização, e era o que eu já tinha vivido, e aquilo ficou registrado no meu corpo, e eu fiquei impressionada. O tanto que eu melhorei, eu falei, gente, eu preciso fazer esse curso para cuidar dos meus pacientes de uma forma integral. E aí eu fui fazer o curso de microfisioterapia em São Paulo, em 2017, que em Brasília ainda não tinha um curso. Vim para São Paulo, fiz o curso, comecei a atender em Brasília. Tive resultados fantásticos com meus pacientes que tinham dor físicas, e comecei a atender com a micro junto, e tive resultados muito satisfatórios. E é uma terapia que não usa medicação, que são com micropalpações, a gente vai investigar bloqueios no corpo, e eu me apaixonei por ser uma prova viva de tanto que dá certo a terapia. É exatamente esse ponto que eu ia falar para você. O princípio que está por trás da microfisioterapia. Porque, no caso, ela trabalha, então, para liberar traumas e bloqueios, né? E, então, assim, dando uma olhadinha no Instagram da Tatá, a gente vê que o foco dela, ela fala muito em transformar sua dor em vitalidade. O que significa para você, Tatá, então, esse conceito e como ele se manifesta no trabalho que você faz com seus pacientes? Porque em poucos minutos aqui você abordou temas muito importantes, né? E pelo que a gente vem conversando, você fala também sobre abordagem na questão da depressão, Sim. sono, ansiedade, ou seja, todas essas questões que são extremamente atuais. E a microfisioterapia, ela veio como uma surpresa para mim, eu digo assim, Sim. e eu quero que você passe isso para as pessoas. Gente, ó, antes de tentar tomar remédio, a gente pode te ajudar e eu quero que você fale sobre isso. Com certeza. O que eu venho mais atendendo são sintomas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, infelizmente tentativas de suicídio, que é um tabu que a gente quase não fala também. E a nossa saúde emocional está muito fragilizada, principalmente depois da pandemia. Tem a segunda Organização Mundial da Saúde, de 2017 a 2021, 58% foi o aumento de venda de remédio para antidepressivo, ansiolítico. Então, o que a microfisioterapia faz, né? Como transformar a dor em vitalidade. A dor é uma fragilidade que você tem, que faz com que você tenha esses tipos de sintomas. Então, a microfisioterapia, o que ela vai fazer? Ela vai investigar e tratar suas feridas emocionais. Então, tudo que você vai vivenciando no decorrer da sua vida,
Isso desde o seu transgeracional, tá? A gente consegue buscar até 4 gerações para trás de Nossa. fragilidades que você traz. Então, na sua vida fetal, na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, tudo que você vai vivenciando no decorrer da sua vida vai ficando feridas no seu corpo. A gente chama de cicatriz patológica. Feridas que eu digo são como se fossem cicatrizes das alterações que você passa por medos, frustrações, perdas, inseguranças. Então, todos os conflitos emocionais que a gente vai vivenciando no decorrer da nossa vida vai ficando aquele registro no nosso corpo, tá? A microfisioterapia ela não tem vínculo nenhum com técnica de energia, com espiritualidade. Então, o que acontece? O corpo vai trazendo, a gente vai vivenciando traumas e aquilo fica registrado no seu corpo, no seu tecido, na sua célula, na memória da sua... Físico. Você fica com uma densidade na memória da sua célula. Isso fica físico. Então, a microfisioterapia ela vai investigar e vai tratar. Então, de acordo com o que você vai vivenciando no decorrer da vida, fica como se fosse uma cicatriz patológica. Então, a microfisioterapia vai investigar e vai tratar, vai mostrar para o seu corpo que ali tem algo errado, que ali tem um agente agressor e vai estimular o seu corpo a fazer essa correção. Então, o próprio paciente se cura, vamos dizer assim? Isso, e os pacientes chegam e falam para mim, falam assim, você fez milagre. Não, eu não fiz milagre, quem fez milagre foi o seu corpo. Você deu o caminho. A gente mostra para o seu corpo que ali tem um agente agressor com micropalpações sutis, pode fazer com qualquer roupa, qualquer vestimenta. A gente vai buscar os pontos densos do seu corpo, mostra para o seu corpo que ali tem um agente agressor, que ali tem algo que está dificultando a vitalidade dele, o corpo entende que ali tem algo errado, a gente só mostra para o corpo, aqui tem uma cicatriz, aqui tem algo que você precisa olhar para isso. Às vezes o corpo ele tem uma memória e você não tem uma lembrança. A gente pega muito abuso, a gente pega muita fragilidade de vida fetal. Você não tem lembrança da sua vida fetal. Mas na sua vida fetal, seus pais às vezes tiveram alguma briga, às vezes você foi um bebê surpresa, às vezes você foi rejeitado pelos seus pais. Isso tudo fica registrado na memória da sua célula. Isso pode vir a trazer fragilidades na sua adolescência, na sua vida adulta, pode trazer uma depressão. Então, todas essas fragilidades que já vêm lá de trás já pode vir a trazer alguns sintomas na vida adulta. Nossa, Tatá, então, para poder entender um pouquinho aqui, se, por exemplo, você tem uma paciente que chegou num ponto que você fala para ela, pronto, você tá de alta, vamos dizer assim, foi resolvido. Da mesma forma que você percebe esses sinais no corpo, você percebe também quando aquilo foi resolvido, quando foi curado, vamos dizer assim? Sim, o que acontece? A gente faz esses desbloqueios no corpo, são mapas, a microfisioterapia são vários mapas, são mais de 100 mapas que a gente vai passando. Então, a gente vê que ali tem um bloqueio, ali tem uma restrição, a gente mostra para o corpo que ele tem algo errado, o corpo entende depois que a gente passa para o outro mapa, e assim sucessivamente. Então, com isso, as sessões a gente vai perguntando para o paciente quais foram as melhoras. A microfisioterapia impacta tanto no corpo que o corpo precisa de descansar por 60 dias. Nossa, então assim, de uma sessão para outra é mais ou menos 60 dias de descanso. Mas aí, nesse tempo, o corpo tá... Nesse tempo, o corpo tá fazendo essa autorregulação. E daí, geralmente, o protocolo são 3 sessões, no intervalo de 60 dias. E a gente sempre vai conversando com o paciente. Quando o paciente volta depois de 60 dias, como é que você tá? O tanto que você melhorou? E aí, cada sessão a gente vai trabalhando coisas diferentes até pegar todos os sintomas do paciente e o paciente já ter alta. Mas, geralmente, eles falam, Thaís, eu me sinto tão bem que eu não quero ter alta. Eu posso voltar daqui 6 meses? Eu falei, volte quando você sentir a necessidade. Tem paciente que faz uma vez por mês, por ano. Tem paciente que faz de 6 em 6 meses. Fala assim, sempre tem alguma coisa pra gente limpar, pra gente arrumar. E a gente consegue trabalhar cicatrizes latentes, que a gente chama. Que são memórias que ficam adormecidas e no decorrer da vida, dependendo de você ter o gatilho, pode sobressair algum sintoma também. Tatá, dá vontade de gritar para o mundo inteiro sobre isso, porque a gente vê tanta gente tomando remédio para poder resolver as dores, né? Não tem como, ninguém quer conviver com essas dores. Aí quando você escuta esse depoimento, você pensa, meu Deus do céu, por que eu posso ajudar tantas pessoas? Ai, gente, que esse vídeo prossiga e toque muitas pessoas que estão precisando mesmo, assim, porque é real. Dá vontade de tirar com a mão essas dores. Sim. E você também, além da microfisioterapia, você começou a trabalhar com a hipnose. Eu acho ela magnífica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também como que você utiliza a hipnose, como ela funciona.
Desmistifica isso pra gente. Sim. A hipnose eu comecei a trabalhar com ela quando eu estava fazendo o tratamento para engravidar, para infertilidade, e eu fui como paciente e mudei muita coisa na minha cabeça. O que que a hipnose faz? Ela é muito diferente da hipnose que a gente vê de palco. Ai, você vai comer cebola achando que está comendo morango, Sim. nada disso. A gente trabalha hipnose clínica. O que que a hipnose é? Você não vai me contar seus segredos que você não quer contar, você não vai dormir, você não vai fazer regressão, você não vai ter acesso a outras vidas, nada disso. Muito pelo contrário, quando você entra em transe, que a gente diz, a gente induz você para ir para transe. Quando você entra em transe, você fica totalmente focado e fica em atenção no que eu vou te falar. Então, você fica totalmente sugestionável às informações que eu vou dar. Então, entrar em transe é como se a gente desligasse o seu consciente e entrasse no seu inconsciente. Então, a gente trabalha muitas crenças, medos, traumas, conflitos. Então, o paciente vai lá, deita na maca, a todo momento ele vai saber que está na clínica, que está deitado na maca, e aí a gente vai aprofundar na queixa principal que o paciente vai ter. Eu trabalho as mesmas questões da micro, muita ansiedade, depressão, insônia, traumas, a autoestima muito baixa. Então, a gente trabalha a hipnose nisso, e a hipnose ela tem a possibilidade de trabalhar outros caminhos neurais. O cérebro ele tem a neuroplasticidade, né? Que é a função dele de fazer novos caminhos neurais, e isso a gente pode fazer durante a nossa vida inteira. Então, a hipnose é como se a gente desse um boom no nosso cérebro e ele tem a possibilidade de fazer novos caminhos que não é aquele que a gente sempre faz pensando naquilo, nas crenças limitantes, vamos supor. Eu sou velha, que era o meu caso. Eu sou velha demais para isso. Eu achava que eu não ia engravidar porque eu era muito velha. Às vezes é até inconsciente, né? Totalmente. E aquilo ali, colocaram aquilo na minha cabeça e eu tomei aquilo como verdade, e para mim aquilo era uma verdade. E aí a neuroplasticidade do cérebro, que a hipnose ajuda nisso, ela começou a mudar meus pensamentos. Não, você não é velha demais para isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer o que você quer. Então a hipnose ela consegue mudar os seus caminhos neurais para você ter percepções diferentes de acordo com aquilo que te limita. Tatá, talvez as pessoas não procurem essas terapias com medo. Por exemplo, a hipnose, você acha que tem muita gente ainda com receio de como ela funciona? Com certeza. Tem muitas pessoas, quem nunca ouviu falar em hipnose, quem nunca presenciou, passou, sempre fala, ai não, mas eu não quero não, porque eu vou acessar vidas passadas, eu vou dormir, não vou acordar mais. Não é nada disso. Então, desmistificando, a hipnose é super segura, você vai estar o tempo inteiro consciente. Se você dormir, se você entrar em sono profundo, não tem problema nenhum, mas é uma técnica que temos resultados fantásticos. Não precisa de ter medo, é sucesso. Tem mais uma terapia, essa daqui é novidade para mim. Eu gosto da hipnose, a microfisioterapia eu admiro muito, mas a terapia crânio-sacral, Tatá, o que é isso? A terapia crânio-sacral é uma terapia que ela vai trabalhar o seu ritmo crânio-sacral. O ritmo crânio-sacral é um ritmo que a gente tem um ritmo, a gente tem o ritmo respiratório, o cardíaco, e a gente tem o ritmo crânio-sacral, que é um ritmo que o corpo tem, é do líquido céfalo-raquidiano, que ele passa pelo corpo inteiro, ele lubrifica as articulações, a coluna. Então, a terapia crânio-sacral, ela é indicada para pacientes que têm enxaqueca, sinusite, rinite, disfunção na ATM, ela trabalha as fáscias e ajuda a liberar as pressões. Então, mais ou menos, quando os pacientes chegam com muita dor física, mais traumática, a terapia crânio-sacral, ela mexe mais na parte estrutural, mais na parte mecânica. É uma técnica que foi desenvolvida também na França, e foi indicada para pacientes autistas. O Upledger, que foi o que inventou, ele começou a estudar que viram que os pacientes autistas, eles tinham estreitamento do osso esfenóide no crânio, por isso que alguns pacientes autistas, eles às vezes batem a cabeça, achando que vão aliviar essa pressão. E ele começou a estudar isso e começou a ensinar para os pais essa terapia crânio-sacral. Então, ela faz uma liberação dos ossos cranianos, dos ossos da coluna, fazendo uma liberação. Então, e ela também trabalha a parte emocional. Então, eu sempre caso a micro com a crânio-sacral, com a hipnose, com a acupuntura também que eu atendo, juntando todas para dar qualidade de vida para esses pacientes. É essa pergunta que eu ia fazer para você. Então, quando o paciente procura, ele não procura uma terapia específica, ele procura a Thaisa e você
você indica qual é a melhor terapia que aquele paciente pode fazer, não injeção em uma só. Você pode fazer mais de uma para poder ajudá-lo. Perfeito. Na maioria das vezes, o paciente me procura mais pela microfisioterapia, porque é o que eu engajo mais, o que eu publico mais, na verdade. E aí o paciente chega para mim, eu quero fazer microfisioterapia. Aí a gente faz uma anamnese bem específica, fala, olha, agora é bom a gente fazer hipnose, mas a microfisioterapia eu costumo fazer em primeiro, porque sempre tem alguma coisa, todo paciente que deitar na maca vai ter alguma coisa para a gente ajustar, isso é fato. E aí eu trabalho primeiro a micro, e como somatização eu coloco, como tem esse intervalo de 60 dias, aí a gente tira as memórias do corpo, né? A gente libera as memórias do corpo, depois no intervalo eu coloco uma hipnose para trabalhar também o aspecto comportamental, coloco também a acupuntura também para fazer o equilíbrio das energias, do Qi, que é da energia vital. Então, eu vou intercalando todas as terapias de acordo com a queixa ou sintoma de cada paciente. Então, por exemplo, chegou um paciente com ansiedade. Cada paciente é único. Sim, com certeza. Então, você vai avaliar aquele paciente. Então, assim, não é... Lógico que não é uma matemática. A ansiedade cura-se com microfisioterapia. A ansiedade, naquele paciente, tem a receitinha de bolo. Não tem uma receitinha de bolo. Tem a receitinha dele específica. Perfeito. Cada paciente tem sua individualidade, né? Então, cada paciente com certeza vai ser diferente do tratamento de outro paciente. Tem paciente que faz só micro, tem paciente que faz 2 sessões de micro, beijo, tchau, tá ótimo. Tem paciente que faz micro com hipnose, tem paciente que faz só acupuntura. Então, a gente faz uma anamnese bem específica para tentar entender o que ele busca, qual que é a sua queixa principal, e a gente traça um tratamento completo para ele até que ele se desvincule dessa queixa principal. E, por exemplo, os pacientes hoje, muitos chegam já tomando remédio e conseguem tirar a medicação depois. Muitos chegam sem tomar remédio e não tomam. Como você consegue fazer uma relação? Claro. E, infelizmente, o paciente só vai procurar tratamento quando ele já está no fundo do poço, vamos dizer assim, quando ele já está num estágio crônico. É difícil um paciente chegar e sentar e falar assim, olha, eu estou começando com uma tristeza, eu estou começando a sentir falta de vitalidade, sem vontade de fazer as coisas, eu começo a chorar e não sei de onde é que vem essa vontade de chorar, coisas que eu gostava de fazer antes eu não tenho mais vontade. É difícil. Infelizmente, a gente não vai cuidar da saúde, né? A gente cuida da doença. Então, na maioria das vezes, os pacientes chegam já com medicação, e isso é uma coisa que me assusta muito. Eu vou te falar que 99% dos pacientes que sentam na cadeira para fazer anamnese tomam vários tipos de medicação. É medicação para dormir, é medicação para ficar alegre, é medicação para diminuir a ansiedade, é medicação para emagrecer. Então, é uma coisa, assim, assustadora. E o corpo vai ficando intoxicado, que você melhora uma e piora 10 coisas, né? Infelizmente, é isso. Eu até falo para meus pacientes, preste bastante atenção nas pessoas que estão, nos seus filhos, nos seus pais, nos seus maridos, nas suas esposas, nos seus avós. Prestem atenção nos seus comportamentos, vê que a pessoa está muito ansiosa, vê que a pessoa está triste, vê que a pessoa não está dormindo. Procure ajuda o quanto antes para você não chegar no estágio de medicação. Às vezes a medicação, infelizmente, é o caminho, às vezes não tem para onde correr quando está num buraco muito grande, né? Infelizmente, vai precisar de um ansiolítico, vai precisar de um antidepressivo. Eu falo muito para os meus pacientes que, às vezes, quando eles estão numa depressão muito profunda, é a mesma coisa de a gente chegar para um paciente com o pé quebrado e falar, vai correr uma maratona. Não é tão simples assim. Então, a gente precisa de um estímulo químico no corpo para poder dar esse empurrão, mas a gente tem que cuidar mais da saúde do que da doença, então para a gente evitar tomar essa medicação e não intoxicar o corpo inteiro. Nossa, excelente. Ô, Tatá, você lembra rapidamente de alguma história que te marcou nessa sua trajetória? Além da sua, né? Porque as suas... Sim. Vários. O que mais me impactam são muito as crianças. Eu atendo muita criança. Você atende criança também? Atendo muita criança com depressão, menininhas de 7, 8 anos. Com depressão? 7 anos de idade? 7 anos, 8 anos. Não quer ir para a escola, não quer conversar com os amigos, não tem socialização. E as crianças respondem muito rápido. É muito maravilhoso. Eu amo atender criança. Tem uma paciente minha, ela fez a primeira sessão.
não queria ir para a escola, chegava na escola, não conversava com ninguém, não falava com ninguém, ficava excluída. Fez uma sessão, a gente viu vários traumas de vida fetal, a mãe não queria ter a bebê foi rejeitada pela mãe, pelo pai, nasceu a criança, aí a criança ficou na incubadora. Vários conflitos que tinham registrado na criança, a gente fez a microfisioterapia na primeira sessão. E aí, depois, logo na primeira semana que ela foi para a aula, a professora conversou com a mãe. Nossa, o que você fez? Que ela tá diferente, ela tá falando com os amiguinhos, ela tá socializando. Tem esse que foi maravilhoso. Tem pacientes também como tem a ver também como o corpo fala. Uma paciente minha com vitiligo também, que teve a nossa, eu falo que a nossa pele é o nosso maior órgão, né? Ela é o teclado, ela diz tudo o que está acontecendo e a pele está muito relacionada a conflitos de separação. Eu atendi uma paciente com vitiligo muito forte e a gente foi buscar na microfisioterapia, a gente viu que aquela fragilidade estava relacionada, um conflito relacionado com uma separação de briga com a mãe, tantos anos quando começou o vitiligo, e a gente fez 3 sessões, depois me lembra de te mostrar a foto. E ela nunca tinha associado? Não. É E aí, depois de 3 sessões do vitiligo, voltou a melanina, né? A coloração da pele dela. Isso também me impactou muito. Ai, tem muitas histórias. Tem história de paciente com ansiedade que na primeira sessão ele não conseguia nem sentar na cadeira. Falava, vamos sentar, vamos conversar. Não consigo. Síndrome da perna inquieta e nem olhava na minha cara de tanta aceleração. Deitamos na maca, começamos a fazer a microfisioterapia. Depois de 2 sessões, esse conseguiu até largar a medicação. Ai, é muita história maravilhosa. Nossa, esses casos que conseguem largar a medicação é assim... sensacional. É um milagre. Com certeza. Você trabalha... Como é que você consegue trabalhar em conjunto com outros profissionais que usam outras abordagens? Médicos, psicólogos? Sim, a gente trabalha muito com psicólogo, o psicólogo indica bastante. Infelizmente, os médicos estão começando, infelizmente não, felizmente, né? Os médicos estão conhecendo agora a microfisioterapia, tem alguns médicos que já estão indicando, porque eles já sabem a eficácia, eles já percebem a eficácia em alguns pacientes. Então, tem até médicos que indicam, tem dentistas também que indicam, por conta de tensão, de ATM, e psicólogos também. Eu faço trabalhos conjuntos com algumas psicólogos, até mesmo lá de Osasco, que me indica bastante paciente que percebe a eficácia. Então, a equipe multidisciplinar nesse quesito é muito bom, porque daí já melhora o paciente de uma forma mais rápida. Nossa, eu lembro que eu amo estudar, né? Então, eu fiz direito, arquitetura e fiz 1 ano e meio de psicologia, assim, por hobby. Uhum. E eu lembro de ter ficado chocada na faculdade quando eu vi um grupo de meninas competindo. Quem tava tomando qual mais remédio. Medicação. E para elas, assim, elas estavam competindo mesmo. Se gabando de qual que tava usando mais. E eu lembro de ter ficado muito chocada, exato. E os professores, na época, falavam, muita gente está aqui na faculdade de psicologia, não é por gostar da psicologia. Para se tratar. As pessoas estão precisando de tratamento e estão vindo aqui, então a linha é muito tênue. Sim. Então, eu queria saber o seguinte, como que você acha que pode haver uma divulgação maior sobre o trabalho da microfisioterapia, porque a vontade que eu tenho agora... É de deitar na maca e eu te tratar. É de deitar na maca, é de gritar para um monte de gente que passa assim... À medida que você foi falando, passam várias pessoas na cabeça. Com certeza. E eu tenho vontade de ligar para cada uma delas e falar assim, não toma remédio, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Fala, Tatá, a gente, antes de marcar aqui o podcast, você falou sobre a questão da ansiedade, que eu acho que é o mal... Sim, de hoje. Com certeza. Ansiedade, a TDAH também, que a gente estava conversando há pouco sobre isso, burnout. Sim. E são questões que começaram a ser tratadas, faladas. E faladas mais por agora. Por agora. Tatá, fala um pouquinho sobre isso da ansiedade. Então, a ansiedade também é assustadora, né? No mundo inteiro nós temos 18 milhões de pessoas com ansiedade. A ansiedade, ela desestrutura mesmo o ser humano, porque quando você começa a ter uma síndrome de uma crise de ansiedade, você vai ter no sofá da sua casa,
Você não tem no seu trabalho, você não tem no trânsito, você não tem no pico da emoção ou do estresse, então você vai ter uma crise de ansiedade quando seu corpo começa a entrar em reparação, aí vai ser uma palpitação, boca seca, taquicardia, sudorese, coração saindo pela boca. Então, o que acontece? Aí a gente já busca, a microfisioterapia já vai ajudar bastante, porque a gente vai buscar no corpo quais são os desequilíbrios, por que você está tendo essa crise de ansiedade? Por que você está tendo uma ansiedade hoje e você não teve há 5 anos atrás? Então a microfisioterapia ela vai buscar muito a causa funcional disso. Por que você está vivendo essa ansiedade? O que está por trás? O que você vivenciou na sua vida fetal, na sua infância, na sua vida adulta? Qual que é a lesão primária que está ali registrada no seu corpo para te desencadear? E aí eu falo muito pela prevenção, para a gente ver quando você estiver tendo os primeiros sintomas, para você já procurar ajuda, tanto na depressão como na ansiedade e todos esses outros tipos de patologia. Você acredita que trabalhar conjuntamente essas pessoas, esportes, meditação, você acha que ajuda? Com toda certeza. Eu falo para todos os meus pacientes que a atividade física, ela é o remédio natural. A atividade física vai liberar endorfina, que é o hormônio da felicidade, dopamina, serotonina, que são os neurotransmissores responsáveis pelo prazer, pelo bem-estar, pela satisfação. Eu falei, o primeiro passo, levanta do sofá. Primeiro passo, vai fazer uma atividade física, porque vai ter serotonina, vai ter dopamina. Nosso corpo, ele é preguiçoso, ele vai querer o tempo inteiro auto-sabotar a gente. É muito melhor o corpo vai preferir ficar num sofá, vendo uma Netflix, comendo uma Nutella, do que fazer atividade física e gastar energia. Então, a recompensa depois da atividade física é muito, muito maravilhosa. Vai ser dopamina, endorfina, serotonina na sua veia. Então, a atividade física eu sou super a favor, e a primeira coisa que eu falo para os meus pacientes que têm ansiedade, depressão, corre para uma atividade física e faça o que te dá prazer. Não precisa de fazer uma musculação, se você não gosta. Faça o que te dá prazer para não te trazer frustração. E coloca metas que você consegue atingir para não te trazer frustração também. Exato. E piorar a sua saúde mental. Que aí gera mais ansiedade, né? Com certeza. Eu queria saber o seguinte, você consegue nichar se procuram mais você pacientes homens ou mulheres? 80% mulheres. Por quê? Você acha que homem ainda tem um certo preconceito? Ou é falta de informação? Ou o homem engata naquela do dia a dia e... Eu acho que o homem, ele é muito cabeça fechada para algumas terapias que não conhecem, então eles são mais... É preto no branco, né? Uhum. Vou ali no médico, vou tomar uma medicação e tá tudo certo. E às vezes minhas pacientes falam, vou trazer meu marido. Eu falei, traga se ele quiser. Não adianta ele chegar lá e fazer sem vontade. Mas, com certeza, 80% na verdade são mulheres, que as mulheres são mais abertas. E as mulheres também, elas são mais receptivas às terapias, né? Eu atendo muito mais mulheres e também eu atendo muito mais mulheres de 24 a 35 anos. Eu ia te perguntar, idosos? Atendo idoso também, atendo bastante idoso, mas também com depressões. Atendo bastante idosos com depressões, mas o que eu mais atendo é de 24 a 35 anos, justamente com o diagnóstico de depressão. Nossa, gente, a depressão, então, todas as idades, né? A depressão não escolhe raça, não escolhe sexo, não escolhe classe social e nem idade. Infelizmente, é dos 6 anos de idade até os 90. E voltando àquela questão de as pessoas ficarem mais atentas aos primeiros sinais. Com certeza. Se você vê, se alguém da sua casa, alguém do seu convívio, mais de 2 semanas, depressão é muito diferente da tristeza, né? A gente tem muita dificuldade de entender. A tristeza, geralmente, ela vem até 2 semanas. Quando você tem algo pontual que te desencadeia essa tristeza. Perdi o emprego, meu namorado terminou comigo, terminei meu casamento, eu fui traída. Você vai sofrer, pode sofrer 2 semanas, 3, ok. Mas você começou a ver que essa tristeza está muito intensa, está te deixando de você fazer suas atividades de vida diária. Não tem vontade de levantar da cama, o paciente não tem vontade de fazer um ponto importante, deixa de fazer coisas que você sentia prazer anteriormente. Não quer mais sair de casa, não quer mais fazer atividade física, tem paciente que não levanta nem mais para tomar banho. Nossa. É bizarro. Eu conheci gente. Isso acontece muito. Então, perceba os primeiros sinais e dá uma ajuda para essa pessoa, conversa com essa pessoa, até mesmo você perceba se você vá procurar uma microfisioterapia, vai procurar uma atividade física, vai procurar um psicólogo.
recorra a algumas alternativas, alguns atalhos antes de você procurar um psiquiatra e já tomar uma medicação. Tomar uma medicação, Com certeza. exatamente. Tatá, para quem está ouvindo e quer começar a cuidar melhor da saúde emocional, qual seria o principal conselho? A gente falou aqui já dos esportes e tal. Acho que a atividade E se física, observar também é importante. atividade física, o autoconhecimento, escutar e prestar atenção nos sinais do seu corpo. O seu corpo fala, se ele vem com alguma fragilidade, com certeza ele está querendo te dizer alguma coisa. Se você está com uma gastrite, perceba, escuta o que seu estômago está querendo. Gastrite está muito relacionado com contrariedades. Nossa. Contrariedades indigestas. Se você está com problema algum problema no rim, algum problema de infecção urinária, pode estar relacionado com dificuldade de demarcação de território. Então, tudo está interligado. Pulmão, se você está com pneumonia, se você está com problemas respiratórios, o pulmão está muito relacionado a angústias, tristezas. Então, a primeira dica que eu digo é escute o seu corpo. O corpo fala, se você está vindo com alguma fragilidade, se ele está te mostrando alguma doença, algum sintoma, com certeza ele está querendo te dizer que ele está precisando de ajuda. O nosso corpo é nosso melhor amigo, ele não quer ter sintoma, ele tem várias capacidades de se autorregular sozinho. Então, quando ele coloca para fora algum sintoma, é porque ele está precisando de ajuda e falando, por favor, me ajuda e olha para isso que eu estou precisando de ajuda. Ele está gritando por socorro. Com toda certeza. Eu já li algumas vezes, em alguns lugares, que fala que câncer, muitas vezes, vem de... somatização emocional. Exato. Não é por acaso... Não é uma matemática também, mas... Não é uma matemática, mas não é por acaso que um paciente vai ter uma fragilidade no fígado, outro no pulmão, outro de mama. Então, cada câncer tem sua relação com alguma fragilidade ou alguma emoção reprimida, alguma coisa guardada dentro de si. Nossa, gente, dá vontade de colocar esse assunto dentro das pessoas. Com certeza, com certeza. Tatá, aquela mensagem final, aquela mensagem, aquela para impactar, aquela que você, quando veio para cá, falou, gente, isso eu quero que essa essência fique pro dia de hoje. Exato. Cuidar do corpo e da mente é algo vital. A microfisioterapia é uma chave para desbloquear o seu bem-estar integral. Olhe para você, olhe para o seu interior e permita-se viver o novo. É isso aí. Tatá, como as pessoas podem encontrar mais informações sobre o seu trabalho, agendar consulta com você? Embaixo eu vou deixar o link, tá? Para poder entrar em contato com você, mas fala um pouquinho sobre a clínica. Tá, eu atendo, aqui em São Paulo eu atendo no Brooklyn, no espaço Canto da Alma, na rua Pássaros e Flores. Eu atendo em Osasco, na clínica Fisiopilates, e atendo em Santos, na clínica Osteosenses. Em Santos eu vou uma vez por mês, em Osasco eu vou uma vez por mês, e aqui em São Paulo eu atendo todos os dias. O meu Instagram é doutora Thaisa Miessa, _micro, e tem um site também, doutora Thaisa Miessa, tem YouTube também, Facebook também, e o meu telefone fala? Pode falar. Meu telefone é 11 98294 7228. Tatá, excelente. Pessoal, chegamos ao fim desse episódio tão especial. Eu gostaria de agradecer, assim, profundamente a nossa convidada, minha amiga querida, Thaisa Miessa, por compartilhar, Tatá, assim, tanta empatia, carinho, cuidado físico e emocional que você tem os seus pacientes, porque é isso, aqui, eu acho que a sua profissão é linda. Obrigada, linda, eu agradeço. E assim, tenho certeza que eu tô linda, ela abraça, ela acolhe, eu fiquei encantada com todos os detalhes. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Se quiser, deixe suas dúvidas ou sugestões nos comentários. E não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os outros episódios. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima com mais doses de café sem pressa para você. Tatá, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Trazido tantas informações grandiosas. Eu que agradeço. Gratidão pelo convite, gratidão por estar com você aqui. Eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, porque cada feedback, cada mensagem, cada melhora dos meus pacientes é o que enche meu coração de alegria. Obrigada, Tatá. Obrigada a você. Beijo.